Olá, futuro delegado de polícia, olá, futura delegada de polícia do estado de São Paulo. Muito bem-vindo à M2L Mentoria. Eu sou o professor Murilo Coaviva e junto com os professores Leonardo Arpini e Matheus Pardini, seremos aqui os seus tutores para a otimização do seu estudo específico para o concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo. E minha missão hoje aqui, além de te dar as boas-vindas, é explicar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa mentoria e te apresentar a nossa plataforma de estudos. Pessoal, toda a nossa plataforma ela é hospedada pela Tutory, uma empresa criada especificamente para mentorias. Então, dentro desta plataforma, os senhores encontrarão diversas ferramentas para otimização do estudo de vocês. E eu começo apresentando aqui para os senhores a nossa plataforma. A partir de um primeiro momento em que os senhores tiverem acesso aqui à plataforma, é justamente essa primeira tela aqui que vai aparecer para vocês. E aí vocês devem estar se perguntando, que tela é essa, professor? Aqui é uma tela geral, onde vai ter um resumo, um compilado de tudo que você precisa para a sua plataforma, para o seu estudo, tá? Nós temos aqui atalhos rápidos, que você também pode configurar. Nós temos aqui dias, horas estudados, horas cronometradas, taxa de acertos de questões e aqui uma linha do tempo com o seu progresso para que você saiba exatamente como está o seu progresso nos estudos. Aqui nós temos um mural de avisos para que nós, mentores, possamos nos comunicar com os senhores. E aqui o nosso cronograma. Eu vou abrir o cronograma aqui através das metas diárias, mas antes eu quero mostrar para vocês o resumo da semana. Aqui você consegue ver um resumo de tudo que você vai estudar na semana. O tema, veja que há o tema macro, direito constitucional, e o tema micro, que é exatamente ali o conteúdo programático do seu edital de delegado em São Paulo. Aqui você consegue avançar e ver exatamente como é que vai funcionar o seu estudo naquele dia, tá bom? Então, a partir das metas diárias, aqui a gente consegue ter uma dinâmica de como vai ser o nosso estudo. Vamos lá. Aqui eu já vou desmarcar essa tela aqui. Ele te dá um aviso de quantas metas você finalizou e por quanto tempo você estudou. E aqui nessa tela é muito importante. Aqui nós temos as principais ferramentas pro seu estudo. Vou aumentar a tela de novo aqui para facilitar que vocês enxerguem, tá bom? Aqui a gente tem alguns materiais de apoio. Pessoal, esses materiais de apoio, como uma mentoria deve ser, não é o seu material principal de estudo. Na mentoria, nós orientaremos os senhores a prosseguir com os materiais que vocês já têm. Se não tiverem, nós orientaremos para que adquiram um material adequado. E aqui nós forneceremos os materiais sobre pontos sensíveis do edital de delegado de polícia do estado de São Paulo. Além disso, a gente vai apresentar para os senhores, sempre que for conveniente, alguns materiais específicos sobre temas previamente selecionados por nós, tá bom? Mas a base do estudo de vocês deve ser o material que nós trabalharemos e indicaremos lá no seu grupo exclusivo do WhatsApp. Se você já está aqui logado vendo esse vídeo, é porque você já tem um grupo só seu do WhatsApp, em que estará os 3 mentores e você somente, sem mais ninguém. Nada de bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha de bom dia, de abençoado dia, nada disso. Lá nesse grupo você poderá tirar a qualquer momento as dúvidas que tiver sobre a sua preparação. Pois bem, retomando aqui, nós temos nessa figura a sua meta daquele dia. Então aqui a meta para o dia 3/11, hoje, é 2 horas de atividade de estudo do direito penal, princípios fundamentais do direito penal. Aqui nós julgamos importante um material, apresentar para os senhores um material complementar. E como é que vocês vão acessar esse material complementar? É só clicar aqui em cima, baixar a aula. Vejam só que legal o nosso material aqui para vocês. Então o material
ele vem aqui gravado com o nome dos senhores e tudo que você precisa sobre esse tema aqui como complemento para o seu estudo. Então aqui nós teremos 12 páginas de complementos sobre princípios de direito penal. Veja só, que material legal, robusto, um material muito bem feito, com quadros aqui para apontamentos e revisões. Isso tudo aí feito especificamente para otimizar o seu estudo, tá bom? E aí, pessoal, quando vocês estão aqui no estudo, vocês vão ver que vocês têm algumas opções aqui, inclusive de cronômetro, que utiliza a técnica Pomodoro, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. A técnica Pomodoro, pessoal, ela consiste basicamente em uma gamificação para o seu cérebro. Basicamente é isso. Surgiu na Itália, em que o indivíduo utilizava um estudioso utilizava aqueles tomatinhos que são timers de cozinha, e ele utilizava isso para fazer testes de estudo. E esse indivíduo chegou à conclusão de que, isso na técnica original do Pomodoro, ela admite que alterações. Mas na técnica original, esse sujeito chegou a uma conclusão muito importante, esse estudioso, de que nosso cérebro só é capaz de prestar 100% de atenção na mesma tarefa, e aqui eu estou falando de 100% de atenção, por 25 minutos. E esse cientista foi mais além. Ele descobriu que se a cada 25 minutos de atenção plena que o cérebro entrega em determinada atividade, você providenciar para o seu cérebro 5 minutos de descanso, ele já está pronto para entregar mais 25 minutos de 100% de atenção. Essa é a técnica original do Pomodoro. Basicamente, ela trabalha com uma gamificação para o cérebro. Trabalhou, descansa, trabalhou, descansa. E ao longo do tempo, o seu cérebro começa a entender que se ele se dedicar naquela tarefa, logo ele vai ter um descanso. E aqui, pessoal, é um descanso verdadeiro. Quando os senhores forem utilizar essa técnica, e eu recomendo que utilizem, ela é excelente para memorização, para otimização da sua produtividade. Façam um verdadeiro descanso para o seu cérebro. Lembrem que quem tem que descansar o seu cérebro não é você. Então nada de pegar celular, nada de entrar em site de fofoca, nada disso. Os senhores vão se reclinar na cadeira, fechar os olhos por 5 minutos, olhar para o horizonte na janela para dar uma relaxada nos olhos, olhar assim, sem uma visão focada, olhar amplo para o horizonte. Isso é importante para o nervo óptico, ele relaxar um pouquinho e melhorar aí o próximo ciclo de estudo de vocês. E vocês vão perceber que o ciclo passa muito rápido e que esse estudo fica muito, muito melhor dessa forma, tá bom? Mas você pode modular essa técnica Pomodoro. Como? Fazendo um ciclo de 50 minutos de estudo por 10 minutos de descanso. E reforço, comece pela técnica original. Tente se adaptar à técnica original. Mas se ainda assim você perceber que aguenta mais tempo com bastante atenção naquele estudo, faça modulações. Comece com 25 por 5 de descanso, depois aumente para 30 por 35, 30 de estudo com mais 5 de descanso, e assim você vai evoluindo. Mas a técnica original funcionava muito bem para mim, tá bom? E aqui, pessoal, a plataforma já tem opções de cronômetro de acordo com o Pomodoro. E se você não quiser usar o Pomodoro, você pode lançar manualmente aqui o seu tempo de estudo naquele dia. Mas aqui com o Pomodoro, ele já começa a tocar automático aqui o cronômetro. Ele vai ficar registrado depois aqui, ó, nas suas horas de estudo, tá bom? Nas suas horas de meta. Perfeito, né? Além disso, pessoal, você também encontra aqui um campo, se você quiser fazer um caderno dentro da própria plataforma, tá bom? E além disso, nós temos aqui embaixo orientações de estudo para o aluno. Então a gente põe aqui orientações sobre aquele tema. Fala, olha, esses 3 assuntos possuem relevante índice de cobrança na VUNESP nos últimos concursos. Perfeito, muito legal. A gente tem ali uma indicação de atenção sobre esse tema. E aí, quando você terminar a sua meta, basta que você clique aqui em já terminei essa meta. E aí vai aparecer esse recado para você. Você ainda vai ter que estudar esse assunto,
E aí você vai optar, falar, ainda não acabei o assunto, eu quero mais tempo, e o sistema vai reprogramar o seu cronograma de estudo para que esse restante que faltou do estudo continue na sua meta, no seu cronograma, ou se você já terminou o estudo todo, você pode clicar aqui, estudei todo o assunto, não precisa colocar mais tempo. Cliquei nessa página, e aqui ele pede para confirmar o replanejamento e ele vai fazer um replanejamento. Por quê? Porque esse tema estava planejado aqui para você estudar ele de forma fracionada, tá bom? Então coloquei aqui, ainda não acabei e quero estudar o assunto. Finalizada a sua meta, vai ter aqui uma meta cumprida de 2 horas, você fecha o aviso ou você pode adiantar as atividades do outro dia. Mas antes disso, você tem que dar um pulinho aqui no campo materiais de apoio. Por quê? No campo material de apoio, depois que você termina a meta, você pode clicar aqui nesse material de apoio e clicar aqui em link de estudo. Ao clicar no link de estudo, você é direcionado diretamente para uma página do QConcursos já previamente filtrada para que você responda questões sobre esse tema estudado naquele momento. Questões da VUNESP de primeira fase no QConcursos. Direto, vejam que já está aqui todo o filtro dessa questão previamente feito por nós, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos diversas ferramentas. Aqui na aba Meu Plano, você pode editar o ciclo de matérias, replanejar atrasos, isso é muito importante. Imagine que você perdeu algumas metas e está atrasado. Você pode clicar aqui e replanejar os seus atrasos. A plataforma faz isso de forma automática e inteligente para você, sem que você se perca no estudo. Se você quiser ter acesso aos cadernos que você fez, está aqui dentro. Cada caderno, você pode ver o seu caderno e baixar o caderno que você fez depois em Word. Nós temos aqui uma explicação da metodologia, que vale a pena dar uma lida. Tem aqui um quadro com o seu desempenho, o seu progresso aqui, vai gerar gráficos aqui de estudo sobre o teu progresso em cada tema, em cada matéria, veja só. Então é uma plataforma, pessoal, muito completa, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos dentro das metas diárias, das metas de estudo do cronograma, as revisões. Isso já é calculado automaticamente pela plataforma, pensado de acordo com a chamada curva do esquecimento. E aqui nós temos uma explicação de como vai funcionar a revisão. Vejam só, aqui de acordo com a curva do esquecimento, para que o conhecimento fique efetivamente consolidado no seu cérebro, você tem que estudar ele uma primeira vez, revisar 2 dias após a finalização desse assunto, revisar novamente aquele mesmo tema depois de 7 dias e novamente depois de 15 dias. Imagina só você montar um cronograma de acordo com essa curva de esquecimento. Vai ficar uma bagunça. É por isso que nós utilizamos a tecnologia. E a plataforma já nos dá isso de forma automática. Então você vai receber, depois de finalizar determinado assunto, você vai perceber que vai vir lá para você fazer a revisão. E aí, como é que vocês vão fazer a revisão? E aí é o pulo do gato, pessoal. Para o nosso estudo ser completo, esse estudo precisa ser passivo, que é aquele estudo que você só lê, aquele estudo que você só assiste uma videoaula, no máximo faz um grifo ali no seu caderno. Você está recebendo a informação de forma passiva. A gente tem o estudo ativo, que você recebe a informação de forma passiva e de repente faz um resumo, faz algumas anotações sobre aquele tema, estudando de forma ativa com uma ação. E a gente tem o estudo provocativo. E é justamente a combinação dessas 3 modalidades que vai otimizar o seu estudo e a sua preparação. É um divisor de águas essa metodologia de revisão, pessoal. E como é que vocês vão fazer isso? Para o estudo passivo é fácil, vocês vão ler o material de vocês, vão assistir de repente uma videoaula, e nós teremos videoaula sobre alguns temas sensíveis aí para o nosso concurso. E ao realizar o estudo passivo, vocês farão o estudo ativo concomitantemente. E como vai ser feito isso? Através de um caderno de revisão. E é claro, você pode optar por fazer esse caderno de revisão digitado no computador ou escrito à mão.
E cientificamente é comprovado que a escrita à mão ela é mais produtiva para a memória. Então fica a critério de vocês, mas a revisão à mão, a confecção à mão, ela é mais produtiva para a memória porque você presta mais atenção no que você está escrevendo. Pois bem, ao passo que você está estudando ali, fazendo seu estudo passivo, lendo a respeito de determinado tema, você concomitantemente vai anotando palavras-chave sobre aquele tema. Palavras-chave, pessoal, não é para copiar, não é para fazer resumo, é para anotar palavras-chave que durante a sua revisão te remetam para aquele assunto. O resumo, esse caderno de resumo aqui, esse caderno de revisão, na verdade, para que ele seja efetivo, ele tem que ser incompleto. Por quê? Porque é a incompletude desse material que vai ativar o nosso estudo provocativo. E ao final das anotações, quando você terminar, por exemplo, você está estudando erro de tipo em direito penal, e você vai colocando lá, erro de tipo, você vai escrever erro tipo permissivo, escreve a consequência. Erro de tipo invencível, escreve a consequência lá, exclui dolo e culpa. Bem direto e reto. E ao final dessas anotações, você vai colocar por tema cerca de 5 a 7 questões que você vai escrever, mas não vai responder nesse momento. Você vai anotar lá no final. O que é erro de tipo permissivo? O que é erro de proibição? Qual a consequência do erro de tipo indireto? E você não vai responder nesse momento. O momento de responder vai ser no momento da sua revisão. No dia que chegar no seu cronograma lá, revisão, direito penal, erro, você vai ler esse caderno com as palavras-chave e responder mentalmente para si próprio aquelas questões que você anotou ao fazer o estudo passivo. E é justamente aí que você vai realizar o magnífico, o revolucionário estudo provocativo. Por quê? Porque é justamente esse exercício que você faz na hora da prova. Na hora da prova você se depara com um questionamento e você tem que abrir lá uma gavetinha no seu cérebro e buscar aquela informação. Então por que não treinar isso antes do momento de ouro, do momento da sua prova? Treinando isso, pessoal, eu garanto a vocês, vocês vão chegar voando na hora da prova, com um raciocínio muito mais rápido e buscando a informação muito mais rápido. Principalmente ali na prova objetiva, que a resposta está ali, que vocês sabem a resposta. Vai ser tudo muito rápido. E essa conjugação das 3 modalidades de estudo, estudo passivo, estudo ativo e estudo provocativo, é que vão levar os senhores ao suprassumo de qualquer concurso público, que é a aprovação. Então prestem muito atenção e sigam essa técnica. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem aqui uma explicação da técnica. Perguntem no nosso grupo. Professor, tô com dúvida. Tá certo o meu material aqui de revisão? Mandem pra gente no grupo esse material de revisão. Se fez à mão, tira uma foto, manda pra gente avaliar, fala, esse é o caminho, é isso mesmo que você vai fazer. E vocês vão ver como isso vai potencializar a revisão de vocês. E digo mais, pessoal, vocês estarão criando um excelente material de revisão pré-prova, objetivo, direto e reto. E agora uma dica extra que vocês podem utilizar para potencializar esse material de revisão é utilizar aqui o Que Concursos. Por quê? Vocês terminando a meta, vocês vão correr lá para o Que Concursos, clicando no link que a gente já fez para responder questões. E aqui nas questões, quando você clica aqui em comentários, opa, não estou logado, deixa eu entrar aqui. Quando você está aqui dentro do Que Concursos, fazendo aqui as questões, você tem os filtros, perfeito? Vou colocar aqui um filtro, só a banca Vunesp aqui rapidamente, só para a gente usar de exemplo, e a disciplina Direito Penal. Um assunto pode ser qualquer, tá? Só para colocar aqui. Aqui, pessoal, nos comentários, a gente tem excelentes comentários, tá? A gente tem muito comentário bom na maioria das questões, tá bom? Então, se a gente filtra aqui por questões mais difíceis ou mais corriqueiras, mais fáceis, todas elas vão ter algum tipo de comentário. E aí, o que você vai fazer?
Utilizar, claro, só os comentários bons que você identifique ali, geralmente são os mais curtidos, tá? Vou pôr aqui, ó, uma de delegado de polícia para mostrar para vocês. Cargo, delegado de polícia, tá? Coloquei aqui delegado de polícia, que é o nossa predileção. Vamos filtrar aqui novamente. Foi. Agora questões de delegado de polícia, caiu uma de São Paulo aqui, tá bom? A lei 9.000, você vai responder, independentemente de você ter acertado ou errado, ou mesmo se você acertou e não tem certeza porque acertou, você vai dar uma sapiada nos comentários. É por isso que você está contratando uma plataforma de questões comentadas. E aqui vão ter comentários excelentes com diversas dicas aí sobre aquela matéria. Por exemplo, ó, um comentário aqui mais curtido. Ele coloca a lei, porque essa questão é letra de lei pura, mas ele coloca aqui, ó, cuidado meus nobres, coloca vários alertas, aqui coloca um complemento, né? Então, pessoal, vocês podem potencializar o caderno de revisão de vocês com algum ou outro comentário aqui que traga um insight bacana para o teu estudo, perfeito? É basicamente isso que será feito. Pois bem, pessoal, com isso nós finalizamos aqui a apresentação básica da plataforma. Ela tem muitos recursos. Passeiem por todos os recursos, deem uma sapiada. A gente tem aqui ao lado muitos recursos aqui, ó. Muitas opções que vocês podem utilizar. Tem central de dúvida, tem mensagens que vocês podem mandar aqui diretamente para nós. Quando tiver vídeo, vai ter vídeo aqui também complementar. Dentro das metas, nós também teremos vídeos que vocês só vão clicar. Quando for vídeo, pessoal, vai aparecer aqui onde está o material, só para você dar um clique e já assistir o vídeo, tá bom? Aqui, como eu falei, você terminando uma meta, tá com tempo naquele dia, clica aqui, ó, avança, você pode aí estudar a meta de amanhã. Aqui, por exemplo, você clica aqui, direito constitucional, baixa a aula de constitucional e já estuda. Olha só que material incrível que a gente preparou para vocês, conceito de direito constitucional, constitucionalismo, tabelas, um material muito, muito bacana aí para otimizar o seu estudo. Então explorem a plataforma de forma exaustiva, é muito boa, muito bacana e vai ajudar demais os senhores durante o estudo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no seu grupo exclusivo. Não deixe de usufruir dessa importante ferramenta para ter contato conosco, com os seus mentores. Bons estudos, até a próxima e valeu, pessoal!